como aquela são consideradas situações excusáveis, no sentido de afastar o caráter criminoso da conduta. Então, quando você está numa situação de legítima defesa, presumidamente se chama isso de não reprovabilidade social, não reprovabilidade coletiva. Todas as pessoas que estivessem na mesma situação receberiam o mesmo benefício de não serem consideradas pessoas em situação em conduta criminal. E depois que você sai da tipicidade, existe um terceiro nível, né? A gente está falando da teoria tripartite, que é a que prepondera no Brasil. E aí o terceiro elemento dessa teoria é a culpabilidade. E aí quem aponta para a culpabilidade, uma parte da doutrina tem apontado para a culpabilidade, talvez tenha razão. Eu continuo achando que a tese, se for toda verdadeira, cabe mais a legítima defesa nessa tese. Mas, se não couber a legítima defesa, me parece haver, sim, uma tese subsidiária, que é a da culpabilidade. Enquanto que a antijuridicidade é a reprovabilidade social da conduta, a culpabilidade é a reprovabilidade individual da conduta. Você vai ver aquele caso concreto, aquela pessoa especificamente, e vai ver se aquela pessoa especificamente merece ou não merece a reprovação por aquela conduta. E aí o direito penal cria situações em que presumidamente essa pessoa não merece a reprovação da conduta. Por exemplo, a questão da idade, a questão da embriaguez contumaz, a questão da doença, da doença mental, a questão da inexigibilidade de conduta diversa, que são dados exemplos no Código Penal, em situação de coação moral irresistível, em situação de obediência hierárquica. Então, quando você está numa situação de reprovabilidade individual, você já chegou à conclusão de que aquelas hipóteses coletivas de não reprovabilidade, que são as 5 excludentes de antijuridicidade, essas 5 não se encaixam. Agora, então, você vai dizer que o fato é típico e antijurídico e vamos verificar se esse fato é culpável. Vamos ver se aquele caso concreto, aquela pessoa concreta, e ver se ela merece essa reprovabilidade. E aí, os elementos de exclusão de culpabilidade, alguns são presumidos, mas outros não. A inexigibilidade de conduta diversa, 2 delas são presumidas, eu acabei de falar para você, obediência hierárquica e coação moral irresistível, mas isso é um rol taxativo. Existem outras, isso é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. É possível se identificar outras situações em que você não pode exigir que aquela pessoa, naquele caso concreto, se comporte de forma diversa daquela. E aí o exemplo do livro mais clássico é a história do Indiana Jones. Então Indiana Jones passa a vida inteira procurando a Arca Perdida. Quando ele chega a Arca Perdida, que é um bem material, né? Quando ele chega na última cena do filme, a Arca Perdida está lá. Ele encontrou a coisa pela qual ele lutou 50 anos para encontrar. Aí vem lá o inimigo, ele mata o inimigo para conseguir a Arca Perdida. Nossa, mas ele destruiu um bem de maior valor para proteger um bem de menor valor. Como é que você justifica isso? Você só conseguiria justificar isso a partir da ideia da inexigibilidade de conduta diversa nesse caso, porque esse cidadão não estava em estado de necessidade e não estava em legítima defesa. É possível então desculpar o Indiana Jones? No exemplo de livro seria por essas condições. Então, essa seria uma tese subsidiária, a inexigibilidade de conduta diversa de uma pessoa que estaria numa situação de exposição injusta ou estaria numa situação de extorsão. Talvez essa pessoa tenha pedido dinheiro, né? E se essa pessoa pediu dinheiro, estava tentando pedir dinheiro, a divulgação talvez seja também uma legítima defesa. Mas tudo bem, vamos superar a ideia de legítima defesa e vamos pensar, será que uma pessoa, um jogador de futebol específico como é esse, numa situação específica como é essa, poderia agir de outro modo que não divulgando o material? Se a resposta foi não, eu acho que eu, na posição desse cara, teria feito a mesma coisa, então talvez se o juiz pensar dessa forma, ele possa aplicar a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Beleza? Professor, quero ouvir mais alguma coisa. Vamos falar mais alguma coisa. Agora vamos imaginar que esse fato não é verdadeiro. Não houve estupro. Perdão, deu um... Não houve estupro. Se não houve um estupro, se essa pessoa não tiver feito um boletim de ocorrência, e se ele realmente manteve essa conversa, realmente ele tinha essas fotos, e ele divulgou, aí nesse caso concreto, excluindo a existência de um boletim de ocorrência por violência sexual, aí nesse caso, parece que sim, que ele teria cometido o delito do 218C, porque pelo menos a última foto trata de nudez. Acho. Vamos ter que discutir. Certo? Então agora deixa eu dar... Era isso que eu queria falar para vocês. Essa é a análise que eu faço penal e penal informática dessa situação. Obrigado pela Ribas, pela informação.
Apesar de errado, foi uma jogada boa dele. Passou de estuprador para vítima de uma golpista para a mídia. Se permanecer assim, só o judiciário vai dizer. Então, eu não consegui identificar golpista. A pessoa pediu dinheiro, né, Cíntia? Se ela não pediu dinheiro, aí você tá, como isso aqui vai para a internet, se ela não pediu dinheiro, você poderia talvez estar cometendo um crime de calúnia, informando aqui que ela praticou um golpe, um estelionato ou uma extorsão, tá? Cuidado. Vitor Martins, até mesmo porque é possível manipular, para levar um tabelião que tem conhecimento. Exatamente, nossa senhora. Vitor, concordo plenamente com você. Apagar as mensagens sobre tarotos? Não vi, né? Print. Tô lendo as mensagens de vocês para ver quem eu posso responder, tá? Mesmo se ela apagou as mensagens, poderia ser considerado manipulação? Eu acho que se apagou as mensagens, o que você vai ter é uma situação exclusiva de ter o poder público que demonstrar o acontecimento do estupro. Porque essa prova em si não vai ter validade jurídica. Se essa conversa não for legitimamente, adequadamente levada para dentro do processo, ela não vai ter validade jurídica, não. Ela só vai servir para pressão de mídia. O advogado dela abandonou o caso, pois ela relatou tudo a ele. Queria tipificar como estupro, enquanto ele via apenas agressão. Olha, eu vou lembrar você que, de acordo com o Código Penal brasileiro, e na verdade a maior parte dos códigos penais do mundo, se você tiver durante uma relação sexual e a menina ou o menino disserem não quero mais, se você continuar com essa relação sexual, você comete o delito de estupro, né? O Mike Tyson foi preso por isso. Ele já tinha mantido uma relação sexual com aquela moça que era uma prostituta. Na segunda vez, na segunda relação sexual, ela disse não quero mais, ele continuou. Ele foi preso por estupro. Então, muito cuidado aí. O estupro deveria ser adequadamente interpretado pela doutrina e pela jurisprudência. Estuprar é qualquer tipo de situação sexual situação contrária à vontade da pessoa que está sendo penetrada ou dominada, né? Raíssa falando sobre estado de necessidade, meu Deus, é possível? Ô Jota, compartilha aí com a gente esse vídeo para as pessoas verem. André, obrigado por falar o nome do livro. Professor, se ele tivesse publicado a conversa escondendo a foto e o nome dela, pode se caracterizar como crime? Se for descoberto a identidade, se, por exemplo, se ela pessoalmente, ela vir essa mensagem, mas ninguém mais souber que é ela, ainda poderia ser delito de injúria, né? Nenhum problema. Agora, se tivesse o nome dela, ou descobrissem o nome dela, automaticamente você acrescentaria ao delito de injúria a difamação também. E, em verdade, se o Neymar falou assim, ela está me acusando de estupro, isso fosse falso, então ele também responderia por alguns delitos, né? Até calúnia poderia ser apresentada aí. Não sei o que, a mulher havia dito para não compartilhar. O Vini fala que eu tô com o nariz sujo. Não tô com o nariz sujo, né? A minha barba tá meio comprida. E ele tinha apresentado a prova de extorsão. Então eu não vi extorsão, desculpe. A culpa consciente não seria objetivamente o correto? Eu perdi esse momento, Neto Leone. Eu não entendi a sua pergunta. Se você puder me contextualizar melhor. Ele pergunta, mesmo analisando a imputação objetiva e o princípio da ponderação, então como eu fui falando e não dei muita bola para as perguntas para não perder o meu fio da meada, eu acabei perdendo aí essas respostas, eu não entendi o contexto. Obrigado, pessoal, por falar o nome da moça, Nájila. Em que crime informático poderia ter incorrido ambos? Pergunta Éder. Informático? Propriamente dito, nenhum, né? Agora, o informático impróprio, que a gente chama de o impropriamente dito, o crime informático impróprio, 218C, ele, se tivesse divulgado, mas assim, acho que é isso, mais do que isso não daria. Gente, eu não sabia que existia um limite de tempo para live. Minha live está dizendo que eu tenho 1 minuto e 50 para terminar. Então, bom, obrigado pela presença de vocês, foi certamente a live que mais gente participou. Segundo notícia, o advogado dela divulgou conversa que teve. Gente, o resto eu vou ter que responder tudo por direct. Manda mensagem por direct, tá? Por favor. Eu estou recebendo aqui a informação de que eu tenho 1 minuto e 30 para terminar esta live aqui. Professor, mande um abraço para o John. John, um abraço. Ele quer que venha comer um churrasco aqui no Pará, em Ananindeua. Eu vou, prometo. Galera, amanhã eu faço... Quinta-feira eu gravo a 4ª aula do CERS, está na metade mais ou menos, tá? Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Manda direct, espero que vocês tenham gostado. Eu vou salvar, colocar no meu canal do YouTube e vou deixar disponível nas próximas 24 horas aqui no meu Instagram. Obrigado a todos, um abraço, tchau, tchau.